volta. Eu sou a Lilian Sá, ex-deputada federal, teóloga, jornalista, fui relatora da CPI da exploração sexual, visitei vários estados e vi a situação alarmante que vivem nossas crianças no Brasil. E no final deste documentário sairá proposta de ações público-privadas com o intuito de melhorar a cultura constante na proteção infanto-juvenil no Brasil. Estamos no mês de maio laranja, o mês do enfrentamento à exploração sexual e à violência contra crianças e adolescentes, que não se caracteriza como uma violência comum, e sim física e psicológica. O abuso sexual e a pornografia infantil ainda mobilizam a opinião pública e é tabu. Incluiremos aí os maus tratos sofridos nos níveis socioeconômicos e culturais da nossa sociedade. A nossa Constituição Federal diz que é dever do Estado, da família e da sociedade dar dignidade à criança e adolescente para ficarem salvas de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. E hoje damos início ao nosso documentário, que passará por vários estados brasileiros, com autoridades no assunto, falando sobre a questão da criança e do adolescente, baseado na CPI da exploração sexual de 2012, onde foram presos várias pessoas, inclusive políticos, na rede de exploração sexual infantil. Segundo o estudo da Organização Pan-Americana de Saúde, apenas 2% de denúncias do caso de exploração sexual é compreendida como uma forma mercantil do corpo de crianças e adolescentes. É uma das mais cruéis violações que podem ser cometidas contra esses seres humanos inocentes. Isso acontece muito em alguns estados, como o Amazonas, que falaremos agora com Renato Souto, que escreveu o livro Lobo Mau da Floresta Amazônica, que relata vários casos de crianças abusadas, principalmente crianças ribeirinhas. Renato me ajudou muito na CPI da exploração sexual. Renato, ele é bacharel em Direito, militante dos direitos humanos na defesa dos direitos da criança e do adolescente, representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos na Amazônia e é membro do grupo Judicialização Brasil, Colômbia e Peru e atualmente está à frente dos direitos da criança e adolescente no Amazonas. Ele é a voz das crianças nesse estado. Renato Souto me ajudou na questão da exploração sexual. Nós queremos ver o vídeo quando nós chegamos na cidade de Quari, no Amazonas, e depois ouviremos Renato. Chegamos em Quari, no Amazonas, onde vamos para a universidade, onde ouviremos as vítimas que foram aliciadas para a rede de exploração sexual e pedofilia. A Polícia Federal está conosco, nos dando apoio e nos protegendo. Militantes a favor da criança e do adolescente, diga não à pedofilia. E o povo de Quari quer justiça. E vamos lá ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos fazer o nosso trabalho. Eu, como relatora, já tenho colhido bastante informações de que o prefeito continua envolvido com a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Sou Renato de Almeida Souto, sou militante da área da infância aqui no estado do Amazonas, na militância do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Para mim é uma grande honra de receber esse convite para participar junto com a nossa eterna deputada Lilian Sá. Lilian, muito obrigado por esse convite, para a gente poder fazer e falar um pouco sobre o retrato da infância no Brasil da impunidade. Infelizmente, deputada, minha nobre e eterna deputada, nós temos muito que avançar nessa área. A impunidade hoje ainda reina e impéria, principalmente no nosso estado aqui do Amazonas, onde os longínquos do interiores, às vezes é difícil uma comarca, a justiça estar presente. Às vezes é muito difícil na comunidade do interior do estado do Amazonas a justiça chegar até principalmente as vítimas, que não são poucas, são muitas. Então as políticas públicas, primeiramente na área da infância, tem que dar esse avanço, de chegar lá naqueles locais mais distantes dos rincões do nosso país. Aí sim nós vamos ver uma melhora no nível de atendimento às crianças,
sabendo que elas têm direito. E o direito da criança é o direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direitos esses que não existem ainda no interiores do nosso rincão brasileiro, né? Mas as políticas públicas estão aí. O que falta são operadores para levar essas políticas até esses rincões do estado, do país. Essa punidade, Lília, a gente traz, né, um retrato da CPI da pedofilia, deputada, que tu atuou e com honrosa os seus trabalhos árduos. Nós vimos um resultado aqui no estado do Amazonas, que foi a culminância na prisão do ex-prefeito do município aqui, do qual foi condenado à exploração sexual de criança e adolescente. Hoje ele se encontra em prisão domiciliar, mas foi julgado e foi condenado. Essa impunidade no Brasil, infelizmente, ela ainda reina, porque a maioria dos operadores do direito, quando existe um caso, uma vítima retrata, principalmente criança, adolescente, eles tentam interpretar aquela denúncia da criança como alienação parental. Infelizmente, tem muito, isso acontece ainda. E também o crime, eles colocam 218A, que é o crime de lascívia. Então isso abre precedente para o abusador, para o violentador, para o próprio pedófilo sair pela porta da frente da delegacia, sair pela porta da frente dos tribunais. Porque a criança, até os 14 anos, qualquer ato libidinoso, ter ou não conjunção carnal, como diz e retrata muito bem dentro das linhas do parâmetro do Código Penal, o artigo 217A, ter ou não conjunção carnal ou qualquer ato libertinoso é crime de estupro de vulnerável. Só que a maioria das vezes, os nossos operadores que estão lá na ponta, nas delegacias, nos próprios conselhos tutelares, ou até mesmo nos ministérios públicos, nos tribunais, não compreende essa qualificação do crime. Essa qualificação do crime, ele acaba colocando 218A, que é o crime de lascívia, quando um adulto se despiu na frente de uma criança. Mas isso retrata a vítima, a revitimização. A criança, ela sofre emocionalmente, fisicamente. Quem acaba pagando é a própria criança, infelizmente. E isso é um retrato que não vai acontecer agora. Isso vai retratar na sua adolescência, ou até mesmo na sua juventude, ou na sua idade maior. Infelizmente, se não tiver essa política pública de atendimento psicossocial dentro das escolas, dentro das unidades básicas de saúde, né? Um projeto com maior abrangência que vai até os rincões do nosso país, que são aqueles interiores, no caso aqui do Amazonas, que você leva 5, 6, 7 dias de barco navegando dentro dos rios de comunidade distante. Então aí surge essa impunidade, que não chega lá onde deve chegar. Infelizmente, nós temos que avançar muito, deputada. E o seu trabalho é mérito de abrir essa discussão novamente para ver o que nós possamos avançar, tanto nas políticas públicas da infância, como também dentro das leis para os nossos legisladores, que possam melhorar e fortalecer com mais rigor o Código Penal e o Código de Processo Penal. Meu muito obrigado e um grande abraço aqui do nosso estado do Amazonas. Muito obrigada a você pela audiência, você que quer um Brasil onde a criança seja prioridade, minha gratidão. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para a segunda parte do nosso documentário. Lembrando, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.